Galera, é o seguinte, na sexta geração de consoles sempre foi muito fácil falar sobre o titã da Sony, o PlayStation 2, e vamos combinar que isso é uma tendência bem natural, já que ele além de ter sido mais popular entre os consumidores, foi também o que recebeu o maior número de títulos de peso devido aos investimentos da Sony. Podemos dizer que se a gente olha para o console, não precisamos pensar muito para lembrar de jogos clássicos e de renome que se mantêm vivos até os dias de hoje, seja com o uso de emuladores, remasters ou até mesmo continuações. Mas olhando de outra forma, o cenário dessa era foi bastante amplo e por isso ele nem de longe foi o único console que tinha bastante para poder oferecer, fazendo com que no vídeo de hoje a gente veja o poder esquecido do Dreamcast, o que se diz como o último console da Sega. Ao menos em termos práticos, é claro, já que na teoria ele teve uma continuação que eventualmente a gente vai abordar em outro vídeo. E o Dreamcast veio como uma consequência da geração anterior a essa, junto a uma tentativa de trazer uma experiência fidedigna dos arcades para dentro de casa. Mas calma, a gente vai precisar contar um pouco do contexto aqui só para seguir o nosso praxe de ninguém ficar perdido no que o console fez e como ele atingiu seus objetivos. Primeiro precisamos lembrar do fracasso da Sega na competição com o PS1. Afinal, o Sega Saturno veio como um console rudimentar e mesmo que trouxesse experiências como o primeiro Resident Evil ou o início da saga Tomb Raider, as continuações foram deixadas de lado aqui. Só que isso nem de longe foi um ataque definitivo à empresa na fabricação de consoles, porque ela era bastante consolidada nos arcades e além disso, vinha de um longo histórico com o Mega Drive e o Master System, acumulando uma legião de fãs. E foi assim que tudo começou para ela ingressar na nova era de videogames daquele período. A sua estratégia foi explorar o mercado de arcades extraindo o que se tinha de melhor lá para poder trazer para os consoles caseiros, e isso foi muito bem feito. No meio do caminho, entre uma geração e outra, houve uma placa desse tipo de sistema chamada de Naomi, que proporcionava a troca de ROMs que nada mais era do que os jogos que eram inseridas em uma espécie de cartucho, facilitando a troca desses games nas máquinas, algo que na época era um problema. Então, o sistema facilitou e trouxe melhores opções de troca e custo-benefício com isso para as empresas. E em conjunto a esse fator, muitos desenvolvedores elogiavam a tecnologia ao dizerem que era bastante fácil de se trabalhar. E onde entra o Dreamcast nisso tudo? O novo console da empresa veio basicamente com a mesma arquitetura em seu hardware para poder facilitar o porte dos jogos do arcade para ele, trazendo experiências em jogos de luta como Marvel vs Capcom 2 para dentro de casa. Lembrando que esse era um estilo de jogo de luta que estava no auge ao lado de The King of Fighters no fliperama. Mas preciso dizer para vocês que a plataforma impressionou mais, independente do seu tempo de vida, e para poder contar isso, é importante que vocês cliquem no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sim, tudo isso feito, vamos conhecer o poder do Dreamcast. Bom, acredito que a principal ideia da plataforma ficou bem clara. O console, em palavras brutas, vislumbrava trazer os arcades para a parte doméstica, e a gente tem muitos exemplos disso, por mais que o que seja talvez mais predominante na cabeça do brasileiro sejam os jogos de luta, daí justificando Marvel vs Capcom 2 fazer aparições nesse vídeo. Por outro lado, no entanto, ele tinha muito além disso para poder oferecer. Sobre seu poder técnico, em que eu disse que era similar ao da placa Naomi, ele era reduzido de fato, o que na época era algo natural. Os arcades eram como algo parecido com os PCs que nós temos hoje em dia, sempre uma supremacia técnica. Era muito comum, por conta disso então, as comparações existirem entre consoles e fliperamas. Mas, mesmo que a placa multiplicasse o poder de certos itens 2 ou 4 vezes mais, a arquitetura era a mesma, e isso foi o grande facilitador na produção dos jogos. Sendo assim, vamos fazer as introduções. O console operava com um processador Hitachi com um clock fixo em 200 MHz, uma GPU com uma frequência de 100 MHz com uma memória de vídeo em 8 MB e 16 MB de memória RAM, se consolidando assim como o primeiro videogame em 128 bits da sexta geração, por ser lançado em 1999 nos Estados Unidos. E na época existia um motivo para eu ter ficado tão ansioso junto com muita gente para ter acesso a esse console, o que infelizmente eu só fui conseguir fazer recentemente. E esse motivo vai servir de base para esse vídeo ainda, mas vamos com calma porque atrelado a esse poder técnico veio a parte de software para a gente comentar também. Nesse período, a Sega, para poder inovar e entendendo a responsabilidade disso, buscou cooperar com outras empresas, e daí surgiu a Microsoft no meio do projeto trazendo uma versão customizada do Windows para a plataforma. E se a gente comparar com as outras, com exceção do Xbox, esse é o videogame de sexta geração que tem a interface mais sofisticada para a época. E combinado com essa sofisticação, existiram o que podemos chamar de regalias. Já que estava existindo essa parceria com a Microsoft, a ideia aqui consistia em apresentar uma experiência próxima de um PC e que propusesse o máximo de imersão possível entre o jogador e o game, porque essa era uma característica dos arcades. E isso foi feito de inúmeras
inúmeras formas, o que foi um dos motivos para poder deixar tanta gente animada com ele. Primeiro, seu controle. O controle do Dreamcast tinha gatilhos sensíveis à pressão, o que fazia com que o personagem executasse movimentos distintos dependendo do quão forte você apertasse ele. Algo que, por sinal, outros consoles foram fazendo ao longo do tempo inspirados por essa tecnologia. Segundo, o Memory Card. O Memory Card, chamado de VMU, consistia em um acessório para poder acoplar o controle e com isso você podia salvar o seu progresso, transferir dados salvos de um VMU para outro apenas conectando ambos entre si, visualizar informações adicionais dos jogos e, como se não fosse o suficiente, dava para fazer download de alguns minigames. E você não ouviu errado, dava para fazer o download. O Dreamcast atingiu tal feito por, surpreendentemente, já naquela época, possuir conexão com a internet, um elemento que se tornou marcante quando ele trouxe Phantasy Star Online. O console, por ser muito apoiado pela Microsoft, já vinha com uma placa de modem e você só precisava do jogo e, claro, da internet. Mas acredito que a mais interessante das características seja o fato de você poder usar um conector para tornar útil a saída VGA do console e o conectar a um monitor de PC, o que, claro, hoje em dia, se a gente lembrar que os monitores nem de longe tinham a qualidade atual e nem eram tão sofisticados, pode parecer besteira, mas acreditem, mesmo assim, jogar num monitor de tubo era infinitamente superior do que jogar numa TV do mesmo segmento. Isso oferecia para os jogadores melhores cores, contraste e uma resolução progressiva que se caracterizava pela contagem de 640 por 480 pixels, caso o jogo oferecesse suporte, deixando os visuais muito melhores e mais nítidos se a gente colocasse em parede comparativa. Sendo que é com isso em mente que podemos começar a ter acesso ao que o console fez, e eu vou poder revelar porque eu, junto com muita gente, queria colocar as mãos nele. Então vamos lá. O avanço proporcionado pela sexta geração ocorreu em diversas linhas que andavam paralelamente. Em uma tivemos o hardware, em outra o software, na que estava ao lado tínhamos os recursos e por último a tecnologia em si. Todas elas precisavam andar juntas, e agora, como o console tinha uma responsabilidade maior, de quebra, o espaço da mídia para armazenar os jogos aumentou quando comparamos com os 700 MB dos CDs. A Sega usou um formato chamado de GD-ROM, que conseguia armazenar até 1.2 GB, possibilitando um uso que eu diria que é bem eficaz das novas tecnologias proporcionadas pelo poder de 1.4 gigaflops que o console tinha. E o espaço para armazenar foi mais um dos itens que facilitou a renderização dos 3 milhões de polígonos por segundo em tela, em comparação com a era que antecede, o PS1 renderizava apenas 360 mil e o Nintendo 64 podia trazer até 800 mil. Um salto que eu diria que foi substancial para os mundos em 3D e que jogos como Virtua Fighter 3, que vinha fazendo um sucesso estrondoso, conseguiram tirar muito proveito. E no caso desse jogo em questão, isso foi importante porque podemos dizer que foi uma das primeiras experiências para mostrar do que o console era capaz, com modelos de personagens absurdamente bem detalhados. E fora desse mundo 3D, encontrávamos também finalmente a era Cell Shading aqui, com o jogo Jet Set Radio, que trouxe um dos estilos gráficos mais utilizados em jogos de anime e até em alguns de aventura. Algo que deve ser bastante valorizado, inclusive, porque é uma técnica muito interessante. Mas talvez um dos casos mais curiosos e que muita gente estava ansiando para poder encontrar na nova geração se encontra aqui na revelação do item que eu queria comentar com vocês. Sonic Adventure é uma excelente demonstração de poder do Dreamcast, mas isso não é à toa. Esse é um dos games mais aclamados da franquia que eu tanto sou fã e vocês provavelmente já perceberam, mesmo que para muitos seja aqui que ela se divide. E ele tá aqui porque existe uma expressão chamada de Turning Point, que se aplica perfeitamente ao que ele representa tanto na saga como também na plataforma. Turning Point é a chave de virada, é o que faz tudo mudar. E o jogo fez. Ele abandonou tudo que qualquer fã vinha acompanhando até então e apresentou um mundo verdadeiro e completamente em 3D, com personagens redesenhados e diversas inovações técnicas. Dessa forma, tem bastante coisa pra gente falar sobre ele, mesmo que pareça um game simples. E com isso em mente, já vale dizer que de início o jogo faz uso do maior espaço de armazenamento em disco para poder expandir a experiência da narrativa, algo que nunca foi feito em Sonic. Ele não apenas contava com uma trama tensa diante do que vínhamos encontrando anteriormente, como também diversas animações e diálogos que ajudavam isso a se desenvolver. E é aqui que a parte técnica começa. O objetivo logo de cara era mostrar que tudo agora era em 3D em altíssima qualidade, ou quase tudo na verdade. A modelagem do personagem tinha seus espinhos que balançavam, sincronia labial com a dublagem e expressões faciais marcantes. Diria que em alguns trechos era até exagerada, mas a ideia era justamente essa, para mostrar o que o console podia fazer e de quebra apresentar para o jogador quais foram as mudanças que ocorreram. Em seguida, a gente pode apontar como os ambientes
se comportam. E como já era de se esperar, muita coisa é texturizada, sendo algo comum para a época. O diferencial aqui que torna essa parte rica, digamos dessa forma, está concentrado em 3 pilares. O primeiro pilar se apresenta na direção de arte. Os ambientes são extensos e complexos em alguns trechos na hora da exploração, porém cuidadosamente bem pensados para se tornarem coerentes. O fundo dos locais, por exemplo, por existirem limitações técnicas na época, era composto por uma imagem estática, que no geral cumpria muito bem o seu papel na hora de ornamentar todo o contexto. O segundo pilar está no número de elementos aqui. Diversos objetos ou itens receberam a aplicação de física, e isso faz com que os estágios sejam vivos, e pela proporção que eles têm agora, são bastante dinâmicos. E o terceiro é a cereja do bolo, que é o uso de efeitos de transparência. Sonic Adventure abusa disso em conjunto com texturas de Meatmapping, que são texturas replicadas em uma escala de visualização menor para poder compor o ambiente, ao mesmo tempo em que dão sensação de profundidade. É muito comum, por exemplo, encontrar o Meatmapping na hora de representar o chão, fazendo com que os detalhes só sejam vistos à medida que você vai avançando, se aproximando deles. E isso, mesmo que consuma alguns desses detalhes dependendo da distância que você está, evita diversos serrilhados. No entanto, o interessante foi como esse efeito ajudou na renderização da água. Os Meatmappings foram aplicados em mais de um tom aqui para dar nuances no azul, não o deixando uniforme, para passar naturalidade no efeito, assim como acontece na realidade, já que a água não tem um único tom de azul se a gente reparar. Combinado com isso, outro Meatmapping foi usado para apresentar a refração da luz, para poder simular uma espécie de interação entre os dois. E para dar o toque final, aplicaram a transparência e a distorção, fazendo algo muito parecido com o que Mario Sunshine fez no GameCube para poder trazer a água também. Porém, lá, até em função de ser um game menos antigo, a técnica foi melhor executada. De qualquer forma, o ponto é que entre 1998 e 1999, quando a sexta geração ainda estava sonhando em começar, o Dreamcast já estava fazendo isso, se aproveitando inclusive desse tipo de textura com transparência para poder simular também diversos impactos do personagem com a própria água e também para poder trazer as nuvens no céu em estágios que demandavam isso. E quem diria, um jogo teoricamente simples, mas que faz excelente uso da plataforma justificando seu atraso no lançamento japonês, inclusive. Mas acreditem, quando o assunto é o Dreamcast, o Sonic Adventure 1 é apenas a ponta do iceberg e tem muito mais pra gente poder falar. Mas me conta aqui no campo dos comentários o que você acha desse console. Eu fui ter acesso a ele há pouco tempo atrás e confesso que eu fiquei surpreso com o que eu encontrei. Mas deixa aí que eu quero ler a sua opinião também, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.